Olá, meus amigos criadores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui mais uma live. Vamos continuar aqui sobre a temática dos Glosters, dos canários Glosters. Vamos continuar aqui, aqui no tema das cores, das várias cores e mutações que hoje em dia ocorrem no canário Gloster. Vamos esperar que comece a entrar pessoal aqui na live. Vamos aguardar aqui um pouco para que comecem a entrar aqui os criadores aqui na live. Não se esqueçam que podem deixar aí os vossos comentários. Isto são lives relativamente curtas. São lives de sensivelmente 20 minutos. Eu irei fazer todos os dias uma live diária entre as 19 e as 20, cerca de 20 minutos, onde irei aflorar aqui vários temas sobre a canaricultura. Nomeadamente sobre as duas raças que crio aqui no meu canaril, o canário Gloster e o canário London Fancy. Para além desta situação, não se esqueçam de aproveitarem o desconto de 5% em compras na loja Agrobom Duarte para os vossos passarinhos. Os produtos que vocês quiserem comprar, aproveitem o desconto. O código promocional encontra-se no segundo link da descrição do vídeo. Portanto, procurem a segunda descrição, não é o título principal, é o segundo título, é o subtítulo, e está lá um desconto promocional que vocês poderão usar no site da Agrobom Duarte para adquirirem produtos para os vossos passarinhos, ok, meus amigos? É muito importante esta situação. O código promocional só irá estar disponível no decorrer da live. Assim que a live termine, o código promocional irá sair de lá. Portanto, aproveitem enquanto a live está a decorrer, ok? Mais uma vez, eu peço para subscreverem o canal. Quem não for subscrito, subscrevam o canal. Vamos lá, pessoal. Vamos dar força a um canal português. Para não estarmos sempre aqui com a história de que temos que ver canais do YouTube de criadores brasileiros, porque não existem canais portugueses com subscritores suficientes. Temos que ser nós aqui a fazer força para que esta situação ocorra também em Portugal, meus amigos. Não nos podemos deixar ficar para trás. Temos bastantes criadores com muito conhecimento que querem também transmitir aos criadores. Boa tarde, Ricardo. Cá estamos, amigo. Boa tarde. Olá, amigo. Tudo bem? Aves Silva, uma boa noite. Olá, boa tarde, amigo. Tudo bem? Portanto, meus amigos, subscrevam o canal. É totalmente gratuito. Vamos aqui enriquecer o panorama nacional ornitológico. Não vamos ficar dependentes de apenas vídeos dos criadores brasileiros, que são vídeos excelentes, são canais excelentes. Malta, mas temos de uma vez por todas começar aqui a ser uns para os outros também. E temos de aumentar aqui a dinâmica também nesta situação. Hoje em dia já existem vários canais de YouTube de criadores portugueses e nenhum deles consegue ultrapassar os 5.000 e poucos subscritores. É muito pouco quando colocamos em comparação com canais do YouTube de criadores amigos brasileiros que têm 50.000, 60.000, 120.000, 200.000 subscritores. Não tem lógica nenhuma, meus amigos. É assim, eu estou a fazer de tudo por tudo para enriquecer aqui o panorama da ornitologia nacional e da canaricultura nacional. Estou a tentar aqui falar com várias lojas para termos aqui descontos promocionais. Neste momento temos aqui um desconto de 5% no site da Agrobom Duarte, em qualquer tipo de produtos que eles tenham à venda. Já estou aqui em conversações com outra loja do norte do país, de Gondomar, também para começar a haver aqui um desconto também de 5% nas compras que vocês efetuarem também na loja. E estou a fazer tudo por tudo para que esta dinâmica aconteça e tenha pleno sucesso. Isto tudo é para vos ajudar. Não é para nada mais, nada menos do que isso, meus amigos. Portanto, divulguem nas vossas redes sociais, digam aos vossos amigos para subscreverem o canal, para deixarem também o vosso like, para comentarem, para fazer parte desta família. Ok? Eu hoje, como estava a falar no início do vídeo, irei continuar a aflorar aqui as cores e mutações no canário Gloster. Hoje irei falar um pouco sobre as cores lipocrómicas, ou seja, sobre os Glosters amarelos e os Glosters brancos, e irei também falar sobre os Glosters canela. Paulo Palmeiro, boa noite. Olá, amigo, tudo bem? Portanto, meus amigos, vamos em frente. Eu vou começar aqui a mostrar alguns exemplares. Vou ter que virar a câmera e vou mostrar aqui alguns exemplares para os amigos
poderem estar a olhar enquanto eu falo aqui um pouco sobre estas cores, ok, meus amigos? Então, vamos começar aqui com os canários lipocrómicos. Mais uma vez eu digo, não tomem muito em consideração o estado atual das aves. Eu tenho ainda a maioria das aves a criar, e outras aves eu tenho que pôr aqui aves novas, estão em plena muda da pena, como vocês podem ver. Isto é só para vocês terem aqui um know-how geral daquilo que eu irei falar aqui um pouco, ok, meus amigos? Começando pelos canários Glossas lipocrómicos. Sónia Costa, boa noite, boa tarde, tudo bem? Os Glossas lipocrómicos, sejam eles amarelos ou brancos, terão de ter por parte do criador uma atenção especial no que diz respeito à textura da plumagem. Eu não aconselho o cruzamento de Glossars amarelos entre si, porque a descendência daí obtida irá se afastar do standard da raça, havendo tendência para as aves ganharem comprimento, fugindo ao item tamanho, que refere os 11 cm como o comprimento desejável no Glossar. Para além disso, a descendência obtida através do cruzamento de dois Glossars amarelos terá uma maior probabilidade de surgirem quistos, exatamente devido à estrutura de pena obtida nesse cruzamento. Daí, ser extremamente importante o criador ter cuidado ao introduzir aves amarelas no seu plantel, devendo essa introdução ser controlada de forma a não enfraquecer o seu plantel. É normal que um criador, sem um grande conhecimento técnico a nível de plumagens, quando quer adquirir Glossars para o seu plantel, vai sempre à procura de aves amarelas ou brancas, sem compreender que para ter um bom plantel de Glossars, a sua base deverá ser constituída por aves melânicas. Muitas vezes tenho recebido mensagens de criadores que cometem esse erro de principiante, tentando depois retificar essa situação. Quanto aos Glossars lipocrómicos brancos, é sem dúvida uma das mutações mais belas. O Glossar branco é dominante sobre qualquer outra cor. Existem Glossars brancos sem manchas melânicas, Glossars brancos com coroa negra e Glossars brancos com coroa e asas negras. Como referi na live de ontem, a grande maioria dos Glossars brancos que existem hoje em dia são aves dominantes, não havendo muitos criadores com aves recessivas. Portanto, meus amigos, é uma dica muito importante que eu aqui deixo, é que efetivamente nos Glossars brancos, ao contrário dos canários de cor branca, nos canários de cor, não temos criadores que criem Glossars brancos recessivos. Eu, pelo menos, não conheço nenhum criador com Glossars brancos recessivos. Assim, não é aconselhável cruzar dois Glossars brancos, uma vez que certamente serão ambos brancos dominantes, o que irá levar ao aparecimento do fator de letalidade embrionária. Os Glossars brancos dominantes normalmente têm algumas manchas amarelas nas asas. Nos canários de cor existem brancos dominantes e brancos recessivos. Logo, os cruzamentos normalmente são feitos entre brancos dominantes e brancos recessivos, ou então entre aves brancas com aves amarelas. Existem ainda nos canários de cor os albinos e os albinos dominantes, mas é algo que não existe até à data nos Glossars. O acasalamento entre Glossars brancos com Glossars amarelos aumenta a pigmentação portada pelos Glossars brancos. O acasalamento de Glossars brancos com Glossars amarelos claros gera uma descendência de 50% de cada cor. Saíram machos brancos portadores de amarelo, machos amarelos e fêmeas amarelas. Através do cruzamento de Glossars brancos com Glossars verdes, obtemos aves matizadas, com manchas cinza. Se cruzarmos essas aves de cor cinza com canários verdes, obtemos Glossars com um cinza uniforme, os chamados azuis. Pronto, meus amigos, sobre os canários amarelos e brancos, fiz aqui um resumo sobre efetivamente aquilo que se passa no panorama do Glossar. Ao contrário dos canários de cor, no Glossar nós não temos Glossars brancos recessivos. Ou se temos, serão muito poucos criadores e não se dão a conhecer. Daí, se cruzarmos duas aves brancas dominantes, o fator de letalidade irá ocorrer, ou seja, o embrião no interior dos ovos irá ter a tendência de morrer, ou seja, existe uma morte embrionária. Portanto, não é aconselhável juntarmos duas aves de fundo branco.
Deveremos juntar uma ave de fundo branco com uma ave de fundo amarela ou então com uma ave melânica, ok? Deixem-me só ver aqui as mensagens antes de passar aqui para os canelas, só para verificar o que é que já aqui foi dito e se alguma coisa merece aqui resposta. Ora então. António Correia, boa tarde amigos Vítor e amigos criadores. Olá amigo, como está? Rubén Coelho, boa noite Sr. Vítor, não sei se será oportuno neste direto falar sobre esse assunto, mas um dos meus passarinhos nasceu com o ponto negro, estou um pouco preocupado porque tenho receio de perder a ave. Pronto meu amigo, não é o tema de hoje, no entanto, se for ao meu canal e escrever Ponto Negro Canaril Santos Costa, vai encontrar vídeos com toda a certeza a falar sobre essa situação e sobre o que é que poderá fazer para tentar salvar a ave, está bem? Um forte abraço. Hilário Moreira, boa tarde amigo. Diniz Master, olá pai, olá filho, tudo bem? Aves Silva, recessivo é mesmo todo branco. Exatamente. Os canários brancos dominantes têm sempre alguma coloração amarela nas guias das aves. Os canários recessivos são 100% brancos. Não têm qualquer mancha lipocrómica amarela, ok? Agora deixem-me só ver. António Correia, então podemos juntar um gloucester branco com um verde? Claro que sim, não há problema nenhum. Ao juntar um gloucester branco com um verde, irá tirar uma ave cinza com algumas manchas cinzas. Uma ave clara com algumas manchas cinzas. Se depois agarrar nessa ave e juntar novamente a um verde, vai tirar aves azuis, ou seja, aves de fundo branco, mas já com muita carga melânica cinza na plumagem, ok? Rubén Coelho, obrigado senhor, obrigado nada, ora é essa meu amigo, e deixo o senhor está lá em cima, aqui somos todos iguais, está bem? Pronto, eu vou passar agora então aqui a uma descrição breve dos canelas. Eu vou virar novamente aqui o ecrã para poder mostrar aqui alguns exemplares aqui aos amigos. Não se esqueçam, ainda antes de eu iniciar aqui o tema dos canelas, meus amigos, na segunda descrição da live, ou seja, não é o título principal, é o subtítulo, tem lá um desconto de 5%, tem lá um código promocional que vos dá 5% de desconto no site da Agrobom Duarte para comprarem produtos para os vossos passarinhos, meus amigos. Aqui a dinâmica é tentarmos ajudar uns aos outros. Eu penso que isto é uma boa ajuda. 5% de desconto é sempre bom, é melhor do que nada. Portanto, aproveitem, meus amigos, façam as vossas compras e apliquem o código. Não se esqueçam que o código só estará disponível e visível enquanto a live estiver a decorrer. Assim que a live terminar, o código automaticamente irá sair da descrição do vídeo, ok? Eu estou aqui em conversações com outras lojas para vocês também poderem ter desconto noutras lojas. Meus amigos, mais do que isso eu não vos posso fazer. Eu não posso ir aos vossos aviários tratar dos vossos passarinhos. A única coisa que eu peço aqui em troca é que subscrevam o canal, que comentem, que participem, que deixem o vosso like e que transmitam a existência do canal a outros amigos criadores que vocês tenham. Vamos criar esta dinâmica, vamos fortalecer a ornitologia em Portugal, vamos tentar fazer como fazem os amigos brasileiros, como a ornitologia brasileira é fortíssima, em que tem canais fortíssimos no YouTube a falar sobre aves e canários no geral. Portanto, vamos também tentar fazer a mesma coisa aqui em Portugal, ok, meus amigos? Pronto, entrando aqui no tema dos canários canela. Eu pessoalmente gosto muito da cor canela. Bastantes machos no meu plantel são portadores de canela. Atenção, portadores, não são canelas. Tenho verdes portadores de canela, azuis portadores de canela, intensos portadores de canela, amarelos portadores de canela, etc. Normalmente eu não uso muitos machos canela, mas sim gloucesters melânicos ou lipocrómicos portadores de canela. E porquê? Perguntam os meus amigos criadores. Devido à fina estrutura e à seduzem da plumagem dos canelas. Daí eu não aconselhar aos criadores a introdução de muitas aves canela nos seus plantéis. Ao invés, tenho bastantes fêmeas canelas que uso nas épocas de criação. O uso em excesso de gloucesters canela leva, e devido à estrutura de pena, ao aparecimento de excessos de plumagem que originam a posteriori quistos e provocam uma menor qualidade na forma das aves, surgindo muitas vezes aves com a cabeça reduzida e sem forma. A cor canela é recessiva
podendo apenas ser herdada fenotipamente através dos machos, nunca pelas fêmeas. A cor canela está ligada ao sexo. As mães canela não conseguem passar a herança do gene canela às filhas e nem a própria cor canela. Apenas os machos podem transmitir o gene canela aos filhos. O Gloucester canela apresenta uma ausência de homelaninas, ou cor de fundo negra, predominando apenas o castanho. Relativamente aos acasalamentos, poderemos obter os seguintes resultados. Macho melânico com fêmea canela irão obter 50% de machos melânicos portadores de canela e 50% de fêmeas melânicas. Macho canela com fêmea melânica irão obter 50% de machos melânicos portadores de canela e 50% de fêmeas canelas. Macho melânico com fêmea, macho melânico portador de canela com fêmea canela irão obter 25% de machos melânicos portadores de canela, 25% de machos canela, 25% de fêmeas melânicas e 25% de fêmeas canelas. Macho melânico portador de canela com fêmea melânica irão obter 25% de machos melânicos, 25% de machos melânicos portadores de canela, 25% de fêmeas melânicas e 25% de fêmeas canelas. Macho canela com fêmea Isabel irão obter 50% de machos canelas portadores de Isabel e 50% de fêmeas canelas. Macho canela com fêmea Ágata irão obter 50% de machos marrom portadores de Ágata, canela e Isabel e 50% de fêmeas canela. Por fim, macho Ágata com fêmea canela irão obter 50% macho marrom portadores de canela, Isabel e Ágata e 50% de fêmeas Ágata. Portanto, como podem ver, esta mutação, um bocadinho como a mutação azul que eu referi ontem, tem aqui uma panóplia muito grande de resultados de acoplamentos que os amigos criadores poderão colocar em prática. Esta é a grande magia no mundo do Gloucester, sendo uma ave de porte. O criador poderá pensar, é uma ave de porte, normalmente são aquelas aves verdes e escuras que não têm graça nenhuma, mas o criador de aves de porte, ou seja, um criador de Gloucesters, consegue brincar às cores dentro da raça Gloucester. É esta a grande magia do canário Gloucester, tendo em consideração os canários de cor. Por exemplo, muitos criadores normalmente viram-se para os canários de cor, efetivamente por esse fator, pela existência de inúmeras cores, de inúmeras mutações de cor que existem no canário de cor. Mas hoje em dia nós já temos esta dinâmica também, não só no canário Gloucester, que é o canário que eu estou aqui a referir, mas em variadíssimas outras raças de canários de porte, ok, meus amigos? Vou virar agora a câmara. Pronto, meus amigos, eu vou ficar aqui mais um bocadinho na live. Espero que tenham gostado. Deixem-me só ver se há aqui algum comentário para o qual eu devo responder. Ora, eu tenho aqui o amigo António Correia. Os filhotes que saem desse casal dá para levar para uma exposição? Dá, amigo, dá. Nós temos aqui várias mutações que, apesar de ainda não terem uma classe própria para elas, são colocadas em outras classes. Normalmente são colocadas nas classes canela. Ou seja, se você tiver uma ave Ágata, se tiver uma ave Isabel, se tiver uma ave Satiné, normalmente essas aves são colocadas na classe dos canelas, ok? Eu penso que é hora de começar-se a abrir mais classes, uma vez também estão-se a abrir muitas mais cores e mutações. Mas pronto, por enquanto ainda não temos essa abertura dessas classes, mas é possível levar essas classes às exposições. Ora aqui... Ave Silva, qual é a raça Nuno? Ave Silva é Lizards, ok, estão aqui a falar um com o outro.
Muito fixe. Depois dos glossas também gosto muito dos lizards e também tem umas cores complicadas que só se vê depois da muda. Nuno Duarte, Vitor, já que falamos em cores, juntar uma ave lipocromo branca e uma lipocromo amarela. Só saem umas aves amarelas e outras brancas. O branco e o amarelo podem misturar-se na mesma ave. Não, amigo, normalmente não. Normalmente o que acontece é que a ave branca ficará portadora de amarelo. Na eventualidade de saírem aves brancas, poderão ser portadoras de amarelo, ok? Porque nós temos de ter em consideração uma situação. As aves têm dois tipos de fundos. As aves têm o fundo branco ou o fundo amarelo, ok? Portanto, uma ave branca misturada com uma ave amarela não vai dar uma ave malhada de branco e amarelo. Porque a ave ou tem que ser de fundo branco ou tem que ser de fundo amarelo, ok? Por exemplo, nos canelas nós temos a situação de que se juntarmos uma ave azul, por exemplo, eu aqui uso muito glostas azuis portadores de canela. Se eu agarrar nesse gloster azul e, por exemplo, juntar a uma fêmea canela, por exemplo, eu poderei tirar aves fawn. E o que é uma ave fawn? Fenotipamento, ou seja, no exterior, é exatamente uma ave canela. Só que normalmente as aves canelas têm o fundo de que cor? Tem um fundo amarelo. Uma fawn tem o fundo branco. Ou seja, ela vai buscar o fator que é recessivo ligado ao sexo, que é o fator canela, ao pai, porque ele é portador de canela, mas também foi buscar o fundo, ou seja, fenotipamento no exterior, foi buscar o fundo ao pai, que era um azul, logo é uma ave de fundo branco. Ok? Portanto, nós não conseguimos ter aqui as duas misturas, porque uma determinada ave é de fundo branco e outra determinada ave é de fundo amarelo. Meus amigos, enquanto a live corre, não se esqueçam de aproveitarem o código promocional que está escrito na segunda descrição da live. Não é o título principal, é o subtítulo. Aproveitem, façam as vossas compras no site da Agrobom Duarte. Agradecer desde já à Agrobom Duarte, é para top. Isto é espetacular, meus amigos. Portanto, aproveitem. São 5% de desconto em toda a gama de produtos que estão disponíveis no site. Aproveitem. A única coisa que eu aqui vos peço é que divulguem esta situação, divulguem o canal, subscrevam o canal. Quem não é subscrito é totalmente grátis. Eu aqui há 2 lives atrás, eu referi que tenho recebido mensagens de criadores que dizem que não subscrevem o canal porque não querem pagar nada. Meus amigos, pelo amor de Deus, isto é totalmente gratuito. Aqui tudo é gratuito e vocês sabem, quem já me acompanha há algum tempo, eu não peço nada a ninguém. Quem quiser fazer doações e tudo mais, como já tem acontecido, fazem, mas eu nunca sequer falo nessa situação, como vocês bem sabem, meus amigos. Aqui a única coisa que eu quero é a união entre criadores e é que nós continuemos a crescer e é que não desistem de criar, não desistam de criar. Existem cada vez mais criadores, infelizmente, a desistir por causa dos preços, porque não conseguem escoar as aves e tudo mais. Eu estou aqui a criar entre aspas, uma pequena solução, mas estou a tentar fazer parte da ajuda que poderá ser possível deixar aqui para todos. Portanto, aproveitem, meus amigos. A única coisa que eu peço em troca é que divulguem a existência do canal, peçam aos vossos amigos para subscreverem. Se não forem subscritos no canal, subscrevam. Ok, meus amigos? Pronto, a live já passou uns 20 minutos. Eu amanhã cá estarei, se tudo correr bem, entre as 19 e as 20. Com uma nova temática, provavelmente irei continuar a falar aqui um bocadinho sobre as cores e as mutações no canário Gloucester. Eu penso que isto falta muito aqui no panorama da canaricultura portuguesa. Falamos aqui muitas vezes sobre doenças, situações e não sei o quê, mas penso que não existem vídeos a falar sobre as mutações e as cores e como conseguir obtê-las. Portanto, eu penso que é extremamente didático, é extremamente enriquecedor, tanto para criadores iniciantes como para criadores experientes. Como eu disse há alguns vídeos atrás, vamos subir aqui um bocadinho a fasquia, vamos aprofundar mais os temas, vamos aqui evoluir um bocadinho aqui na situação, ok? Um forte abraço a todos, um bom fim de semana e nunca se esqueçam, não desistam de criar.